A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o Shalom de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Deus te abençoe. Peça ao Senhor, enquanto ouve essa palavra, que nada possa impedir de entender e praticar, que o Espírito Santo possa ter toda a liberdade de operar em nossas vidas o crescimento proposto para este dia. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Hebreus capítulo 12, no versículo 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual, através da qual, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amados preciosos irmãos, a partir desta graça que está em nós e nosso espírito, pela presença do Espírito Santo, precisamos aprender a derramar sobre a nossa alma esses recursos passo a passo e viver essa vida a partir da vida de Cristo que recebemos. Salvo pela sua vida, diz Romanos 5,10, Cristo em nosso espírito, seu Espírito Santo, tem nesse dia hoje toda a sabedoria, poder, amor, pureza, alegria, paz, graça e favor. Esta unção que nos torna tão melhores para a glória do Senhor. Pedro disse em Atos 3, por que você está olhando tanto para mim? Não foi a minha piedade pessoal, nem a minha consagração, mas foi a fé no nome que fez o nome curar este homem. Portanto, a fé no nome, o Espírito Santo, produz em nós uma capacidade de crer e praticar a vontade de Deus, que traz glória para o Senhor. Sim, pode impactar algumas pessoas. É muito importante deixar claro que não é nós, mas é Cristo em nós. Irmãos, em terra de cego, quem tem olho é rei. É muito perigoso nos revestir de Cristo Jesus, revestir-se de Cristo Jesus, como diz Romanos 13,14. E de repente as pessoas começarem a achar que nós é que somos sábios, que nós é que somos cristãos acima da média. Na verdade não é nada disso. O Espírito Santo produz em nós o desempenho necessário. Nada menos do que Cristo vence Satanás. Quando ele diz em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores, porque vou para meu Pai, nada menos do que essa vida substituta, o próprio Cristo, fluindo em nós santificação e através de nós o seu ministério. Nada menos, meus amados irmãos, que a sua sabedoria, o seu poder, o seu amor, a plenitude de Cristo pode realmente discernir e vencer as astutas ciladas do inimigo. Não é para nós obedecermos na carne à torta direito. A obediência no Espírito, como está lá em Romanos capítulo 1, Paulo dizia: Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. Romanos 8,13 diz assim: se pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Então não é no desespero, na tentativa humana, não é por mérito humano. A gente se consagra, mas não confia na consagração, nem se gloria na consagração, isso não é mérito. Apenas acesso. O próprio Espírito Santo nos dá ânimo para se consagrar. Por isso, não é de nós para Deus, mas sim de Deus para nós. O seu Espírito colocou em nós um novo querer, um novo efetuar, e nos ajuda em nossas fraquezas. Ele vem para produzir em nós essa qualidade de vida que vence o diabo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós em vão. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Cristo em nós não está sujeito ao diabo, nem é fraco.
Cristo em nós sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Portanto, o recurso que nós temos agora contra o mundo, a carne e o diabo é a glória. Que é a glória? O que Deus é em nós, o que Deus sabe, o que Deus tem, o que Deus pode. Quando Davi diz, eu vou contra ti, gigante, no nome do Senhor, ele estava incluindo Deus naquela tarefa, naquela jornada, naquele empreendimento. Provérbios 3:6 e 16:3 diz que se nós incluirmos Deus no que estamos fazendo, aquilo dará certo, será bem sucedido. Com muita humildade embaixo do sangue de Jesus, com uma respiração, nós tomamos a graça, como diz aqui o texto, retenhamos a graça, para realmente servir a Deus com os recursos que vêm pela ajuda dEle, para a glória dEle, com muita humildade. Pregamos a Cristo e nós mesmos, não estamos promovendo a nós mesmos. Irmãos, é muito importante compreender que essa plenitude do Espírito, ela é um recurso realmente muito maior do que o inimigo. Ele não tem a menor chance, força vencida. Na nossa humanidade, nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Não discernimos e não prevalecemos. Ao homem há muita coisa que é impossível, mas Cristo em nós não existe impossível. Ele não está sujeito, nem perde, jamais vai empatar ou perder para o inimigo. Cristo em nós, ele sai vencendo e nos conduzindo em triunfo sempre. Veja que Faraó não tinha nenhum poder contra Deus. Não realmente representava nenhum perigo para Deus. Faraó parecia poderoso, mas ele era uma fraude. Na verdade, Deus estava permitindo tudo aquilo para mostrar as suas pragas e alguns egípcios se converterem, porque cada praga envergonhava um deus, né? O rio Nilo era um deus, era envergonhado. O deus Sol era um deus, então Deus mandou trevas. Então assim todos os ídolos foram envergonhados para que o povo do Egito visse que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e pudesse algum deles serem salvos. Então todo mundo sai ganhando quando Deus entra em ação, até os nossos inimigos. Quando Deus diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, até eles podem se converter vendo como Deus nos abençoa. Amados preciosos irmãos, Cristo em nós é extraordinariamente maior, superior do que o inimigo. E Deus tem poder para nos dar discernimento, direção, livramento. Não podemos pensar que Paulo na prisão, sendo decapitado por Nero, que Jesus falhou ou que Paulo era fraco nesse sentido. Chegou a hora da sua partida, ele tinha terminado suas cartas e ia ser promovido a cidadão do céu. Jesus diz, quem crê em mim não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. O corpo tomba em um segundo. Você está no paraíso, Deus enxugará todas as lágrimas. E lá, sim, é que é a verdadeira vida. Aqui estamos ausentes do Senhor, sofrendo, só tendo comunhão com Ele pela fé. Mas lá o veremos face a face, quando tiver o arrebatamento da igreja com o corpo glorificado. Mas já está no paraíso, em delícias, na presença do Senhor. Portanto, na pior das hipóteses, seremos promovidos a cidadãos dos céus. Agora, se vivermos aqui nessa terra, seremos, como diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Se partimos como mártires, somos promovidos e paramos de sofrer. Se estamos neste mundo, temos um Deus que é maior, que nos dá livramento. Salmo 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todos. Deus em nós nos guiará para a glória dele. Sim, perseguições, tentações, aflições, temos uma carne fraca, mas a presença do Senhor em nós nos capacita a obedecer, porque os recursos vêm dele mesmo. Então, o inimigo é que está sujeito. Muitas vezes vai parecer que a doença, a dívida, os demônios estão vencendo por um tempo, como o Faraó. Mas sabemos que Deus jamais vai perder nenhuma batalha. Vemos que o Faraó
não representava nenhum perigo para Deus, nenhum impedimento e nenhuma possibilidade de vitória de Faraó. Nenhuma. Deus estava no comando o tempo todo, através de Moisés. E Deus nos envia bem acima de principados e potestades. Toda ferramenta preparada, como eu falei, não prosperará. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tenha medo do diabo, mas tema a Deus, respeite a Deus, se consagre a Deus, confesse os seus pecados e viva em santificação em nome de Jesus.